quero já que você abra sua Bíblia no livro de Salmo, capítulo 37. Salmos 37, versículo de número 1. Vamos fazer menção dessa palavra que Deus tem nos dado nesse dia de domingo. Deus ele tem me motivado a falar sobre esse tema, fé, confiança, e talvez não, eu tenho certeza que é porque a igreja precisa ser motivada em alguns aspectos como esse. Eu não sei como tem estado a sua fé, a sua confiança, a sua credibilidade em Deus, mas Deus tem me levado a falar sobre temas como esse, que nós iremos ler e explanar nessa noite. Salmo 37, versículo 1, vai dizer assim, até o 5 nós iremos ler. Diz assim: não se preocupe com os perversos, nem tenha inveja dos que praticam o mal, pois como o capim logo secarão, e como a grama verde logo murcharão. Confie no Senhor e faça o bem, e você viverá seguro na terra e prosperará. Busque no Senhor a sua alegria, Ele lhes dará os desejos do seu coração. Entregue seu caminho ao Senhor, confie nele, e Ele o ajudará. Em algumas traduções, e Ele tudo fará. Vamos orar? Senhor Jesus, mais uma noite, Pai, diante de um púlpito, diante da Tua igreja, diante de pessoas, ó Pai, que são Tuas, porque o Senhor morreu por eles, por elas. E eu não sei, Pai, a situação em que a Tua igreja está enfrentando, está passando, mas eu sei que o Senhor tem uma poderosa palavra de confiança, palavra de fé, e é por isso que eu te peço direcionamento nessa noite. Nos dê uma boa palavra, que a sua boca fale aos corações nessa noite. É isso que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Essa é a palavra que Deus tem nos dado para esse dia, para essa noite maravilhosa. É um salmo muito lido, muito requisitado. É um salmo escrito pelo nosso rei amado, chamado Davi. Aquele que veio da descendência de Jessé, de Ruth. E o livro de Ruth vai retratar bem isso. Na verdade, o livro de Ruth ele foi escrito somente com um objetivo: mostrar de onde que Jesus viria. Porque ali você vai ver que Boaz e Ruth, eles continuam a descendência daquela que foi profetizada pelos profetas em 1500, ou melhor, em 587, 1000 anos antes, 2000 anos antes, 3000 anos antes da chegada do Messias, da chegada de Jesus. E o salmista, rei, descendente, chamado Davi, aquele pelo qual viria também da sua descendência, o Messias, ele escreve coisas lindas e belas. É por isso que o livro de Salmos, ele é um livro que todos nós teríamos que ler, que todos nós teríamos que conhecer. Porque aqui estão canções que eram cantadas no templo, aqui estão relatos da vida de um homem, da fraqueza de um homem, do momento de glória de um homem.
E olha só o que o salmista vai escrever no verso de número 37. Confie no Senhor, versículo 3, e faça o bem, você viverá seguro na terra e prosperará. Busque no Senhor sua alegria, e Ele lhe dará o desejo do seu coração, e Ele concederá o desejo do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, e Ele tudo fará. Davi, ele vai nos apresentar uma das coisas mais difíceis de se fazer. Porque uma das coisas mais difíceis de se fazer é viver como Davi diz para que nós venhamos viver a partir do versículo 3. Confiar no Senhor. Ele vai falar também para nós buscar ao Senhor. Na verdade, ele está dando 3 ênfases muito importantes. No versículo 3 ele vai falar confie no Senhor. No versículo 4, busque no Senhor. E no versículo 5, entregue-se ao Senhor. Algo que talvez para nós não é tão fácil assim. Porque nós não estamos ainda usufruindo plenamente daquilo que seria o céu, a certeza absoluta daquilo que Deus ele tem reservado para nós no futuro. Mas nós ainda estamos aqui como seres humanos nessa terra, submetido ao tempo, ao espaço, à largura, à altura, à profundidade, ao medo, ao choro, à tristeza, à angústia. E existe um momento da nossa vida que sinceramente nós acordamos e nós lemos isso, mas nós não temos esperança. Como que eu posso confiar se parece que tudo na minha vida dá errado? Como que eu posso me entregar se parece que tudo que eu planejo, tudo que eu faço, não tem ninguém me conduzindo? Como que eu posso buscar se eu não encontro? É exatamente assim que muitas das vezes nós acordamos. E o que não é surpresa é que o salmista também já acordou desse jeito. Já escreveu alguns salmos que na teologia a gente poderia chamar de salmos imprecatórios. São salmos que, para um judeu isso é importante, ou isso também não seria uma blasfêmia, mas salmos dizendo aonde está o Senhor, aonde estão suas promessas. O que nós não podemos é blasfemar contra Deus, mas muitas das vezes fazer uma oração um pouco chateado, entristecido, desesperado. Isso é normal e faz parte da vida da gente. Muitos de nós, muitas das vezes, oram assim: cadê, Senhor, suas promessas? Cadê, Senhor, que não chega, que não acontece? Aonde está? Me mostre. O Senhor não me ama. O Senhor me abandonou. A gente encontra um homem na Bíblia chamado Gideão, e ele faz esse mesmo discurso, ele se dirige a Deus. Quando Deus o promete: Gideão, eu quero te levantar, eu quero te fazer um homem que vai conduzir o exército, que vai ganhar essa guerra. Mas Gideão, muito entristecido, ele vai dizer: onde estão suas promessas, Senhor? O Senhor prometeu tantas coisas, mas não cumpriu. E é isso que a gente vai se encontrar muitas das vezes, ou sendo pego em orações de conflito, de tristeza, de dúvida, de incerteza como essa. Mas o salmista aqui, ele não está escrevendo um salmo triste, mas tudo que me parece é que ele acordou inspirado. E ele está dizendo: confie no Senhor, busque no Senhor e entregue-se ao Senhor. Confie nele que ele tudo vai fazer na sua vida. E eu quero hoje falar sobre entrega total. Porque nós precisamos, a fim de viver outras coisas sobrenaturais na nossa vida, nós precisamos nos entregar mais. Ninguém consegue nadar ou aprender a nadar no raso. Nós só iremos aprender a nadar quando nós formos para o fundo. Quando nós realmente
perdermos a confiança em nós mesmos, das nossas pernas triscando ao chão. Nós precisamos dessa confiança, confiar sem a exigência de qualquer recurso para nos dar certeza de algo. Confiar somente nele é algo que é muito difícil para nós, mas eu creio que não é impossível. Nós precisamos confiar em Deus. E porque muitas das vezes nós não nos entregamos a Deus? Se tudo que o salmista está dizendo é busque, confie, entregue. Deus nos sustenta. Nós precisamos entender isso. E muitas das vezes um dos principais motivos pelo qual nós não nos entregamos a Deus, ou não confiamos nele, ou não damos, ou entregamos a nossa vida completamente para ele, é por causa de uma palavra chamada incredulidade. Nós, muitas das vezes, temos sido incrédulos para aquilo que a palavra diz, para aquilo que Deus já disse a nosso respeito. Hebreus capítulo 3, versículo 12 vai dizer o seguinte: portanto, irmãos, cuidem para que nenhum de vocês tenha o coração perverso e incrédulo, que os desvie do Deus vivo. E olha só o que o escritor aos Hebreus vai nos escrever. A gente sabe que um dos maiores pecados se chama incredulidade. E esse é um dos pecados que todos nós, muitas das vezes, caímos na incredulidade, na falta de confiança. Achamos que vamos conseguir pela força do nosso próprio braço, mas o texto está falando: busque no Senhor, confie no Senhor e entregue o seu caminho ao Senhor. Confie nele e ele tudo fará. O termo confiar se repete nesse verso que nós lemos. E tudo que Deus quer é que nós venhamos confiar. E é por isso que o escritor diz, ou nos alerta: cuidado para que o seu coração não se torne um coração incrédulo e venha se desviar do Deus vivo. Hebreus capítulo 12, versículo 1 diz assim: portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha, ou do pecado que nos rodeia. Algumas versões vai dizer do pecado que nos assedia. E a palavra assediar ou rodear, no seu termo original grego, traz uma ideia de amaranhar, se enredar. E tem muita gente que está tão frio quanto a sua confiança em Deus, que um culto para ele é qualquer culto, um culto para ela é qualquer culto. Não se crê mais no Deus invisível. Essa pessoa, ela tem cometido e tem se enredado, tem ficado presa nessa ideologia maligna chamada incredulidade. Continuando, o texto vai falar: e corramos com perseverança a corrida que nos foi posta diante de nós. O escritor está falando: olha só, tem multidões de testemunha te mostrando que ele cuida de você. Tem multidão de testemunhas te mostrando que ele zela pela sua palavra, que ele ainda trabalha ao seu favor, mas você não consegue confiar em Deus. Eu quero te dizer uma coisa nessa noite, eu gostaria que você repetisse comigo. Diga assim: nada vai tornar minha confiança duvidosa. Nada vai conseguir tornar a minha confiança duvidosa. Nós precisamos confiar nele.
Porque Ele prometeu e Ele é fiel para cumprir todas as suas promessas. Ele é fiel para cumprir todas as suas promessas. Nós muitas das vezes não temos noção do tempo. Nós não temos noção daquilo que seria um processo, mas Ele tem. E você precisa confiar sem incredulidade, sem dúvida. Eu quero te dizer, e eu quero te passar alguns segredos ou ferramentas para como que eu posso então me entregar a Deus, confiar em Deus, me derramar aos pés do meu Salvador. Você precisa primeiro considerá-lo, considerar que Ele é o Deus que faz todas as coisas e guia a sua vida. Você precisa acreditar nele. Hebreus capítulo 3, versículo 1 vai dizer: portanto, irmãos santos que participam do chamado celestial, considerem atentamente a Jesus, que declaramos ser apóstolo e sumo sacerdote. Você precisa considerar Jesus. E quando é que eu considero Jesus? É quando eu vivo por intermédio da sua palavra. Muitas das vezes dizemos que confiamos em Deus, dissemos que confiamos em Jesus, mas nunca temos tempo para ler a Bíblia, nunca temos tempo para ler as Escrituras, nunca temos tempo para cantar um hino, para fazer um jejum, para fazer uma oração. Precisamos o considerar. E é por isso que a fé de muitos talvez estejam abaladas, porque se tem tempo para tudo, mas não se considera aquele que tem tudo o que nós precisamos. Você precisa nessa noite fazer uma mudança radical na sua vida. Você precisa trazer Jesus para o centro da sua vida. Você precisa se alimentar de Jesus. Você precisa construir as bases da sua vida em Jesus Cristo. Então você precisa considerar Jesus. Olha só o que o texto diz em Hebreus 3. Irmãos santos que participam do chamado celestial, considerem atentamente, ou seja, em outras palavras, valorize. Em outras palavras, traga para o centro. Em outras palavras, que Ele seja a nossa prioridade. Jesus tem que ser a nossa prioridade. Mas muitas coisas têm roubado o tempo, o espaço de Jesus na nossa vida, e tem sido a nossa prioridade. Talvez as redes sociais, talvez o Instagram, talvez o namoro, talvez o casamento, talvez os filhos, talvez o trabalho, talvez a vontade de enriquecer. O que tem tomado o seu tempo, o que tem roubado o espaço que faz com que você venha considerar Jesus. Que você venha verdadeiramente olhar para esses principais pontos da sua vida. Eu quero te dizer que o motivo pelo qual não nos entregamos é porque não o consideramos. Não o colocamos como prioridade na nossa vida. E uma entrega total, ela depende disso. Uma entrega a esse Deus depende da nossa consideração a Ele. O tanto que consideramos irá determinar o tanto que nós iremos ter de intimidade com Ele. Consideramos a nós mesmos, as nossas circunstâncias e os outros a todo momento. Mas a gente precisa considerar, trazer Jesus, enxergá-lo, Ele em todas as situações das nossas vidas, seja nas provações, seja nas glórias, seja nas vitórias. Deus, Ele está presente em tudo em nós. Igreja, Deus, Ele quer aumentar o seu nível de confiança, mas você primeiro precisa considerá-lo. Você primeiro precisa trazer para o centro. Você primeiro precisa torná-lo peculiar na sua vida. Isso significa ver algo que ninguém vê. Porque somente alguns conseguem considerá-lo. Somente alguns conseguem, em outras palavras, ver o invisível. Ver aonde ninguém vê nada.
A gente sabe que quando Jó ele viu a glória de Deus, o texto vai dizer que ele mesmo com a sua boca falou: antigamente eu só conhecia de te ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Jó ele não entregou por metade. Jó ele não entregou 70%. Jó ele não se entregou 90%. Mas Jó ele se entregou totalmente. Se você quer viver um ano diferente na sua vida, você precisa partir desse princípio. Entrega total. Se entregue a Deus. Confie nele. E Ele tudo fará na sua vida. Pare de tentar com a força do seu braço. Porque enquanto você tenta por si só, nada você vai conseguir. Para de tentar fazer confiando em si mesmo. A gente sabe que Abraão foi capaz de se entregar. E essa vida de entrega de Abraão, ela se torna cada vez mais profunda. Porque desde o capítulo 12, quando Deus fala: sai da sua terra e da sua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Ele confia no Senhor, ele só vai através da fé. A gente sabe que quando, já num segundo estágio, Deus ele pede a Abraão seu filho Isaque, ele não duvida, porque ele sabe que aquele que prometeu é fiel para cumprir. E é por isso que a fé de Abraão ela foi sendo aperfeiçoada. Porque Abraão, ele pode ter pensado: se eu, naquele estado que estava na casa de meu pai, o estado de idolatria, confiei nesse Deus, e hoje minha vida, houve uma transformação radical. Quanto mais um filho que ele me pede, com certeza que eu irei entregar. A fé na vida de Abraão, a confiança na vida de Abraão, ela se tornou progressiva, ela foi crescendo. E é assim que a nossa fé ela tem que ser. A fé do crente, a confiança do crente, a entrega do crente, ela não pode ser regressiva. Algo que começa bem, mas que regride. A fé de um cristão, a fé de alguém que acredita em Deus, que serve a Deus, ela tem que ser progressiva. Ela tem que caminhar para frente. Ela tem que crescer. Ela precisa ser espelho para as outras pessoas. Nós não podemos parar. A gente enxerga um outro personagem que foi como Abraão, como Jó, chamado Moisés. Ele foi capaz de desprezar toda a riqueza do Egito. Para quê? Para se entregar ao Senhor. Ele foi capaz de desprezar toda a luxúria, toda a riqueza do Egito, para se entregar ao Senhor. E muitas das vezes parece que nós ouvimos muito a respeito disso. Muitas das vezes parece que nós falamos muito também a respeito disso. Só que temos vivenciado pouco isso tudo que ouvimos e que falamos. Muitas das vezes motivamos alguém a ter fé, mas nós também muitas das vezes precisamos ser motivados a ter fé. Muitas das vezes ouvimos de pessoas ao tempo todo falar sobre uma fé extraordinária, sobre uma confiança acima do normal, mas nós muitas das vezes vacilamos também quando nos tratamos de confiança. Eu quero te dizer uma coisa, eu quero que você pegue o que eu vou dizer aqui. A maneira como você se entrega determina a maneira como você enxerga a situação. Se eu me entrego, é porque eu estou enxergando, é porque eu estou vendo o invisível, é porque eu estou saindo e fugindo da mesmice, é porque eu estou mergulhando mais fundo. Então nós precisamos deixar toda a incredulidade de lado. Nós precisamos considerá-lo em todos os aspectos e em todos os pontos. Mas eu quero te dizer que só existe uma maneira pelo qual você vai conseguir deixar a incredulidade de lado e pelo qual você vai conseguir começar a partir de hoje a considerar Jesus como foco principal da sua vida. E sabe qual que é? Você precisa ser constrangido ou constrangida
por esse amor. O homem natural, ele discerne só o que é natural. Mas o homem espiritual, ele discerne as coisas espirituais e nada consegue te discernir. Não é fácil. Muitas das vezes estamos como cadáveres ambulantes dentro da igreja, sentado num banco. Até tentamos glorificar, cantar um hino, ouvir a mensagem, mas o espírito está morto. E é dessa morte que a Bíblia vai falar no Novo Testamento, em muitos aspectos. Mas eu creio que hoje Deus ele está, sabe, fazendo o quê? Ferindo o seu coração, para que você possa amar a Ele. Ele está ferindo o seu ser, porque muitas das vezes é isso que nós precisamos, ser ferido aqui dentro, para que a gente possa amar. É por isso que Agostinho ele vai dizer o seguinte, o maior teólogo da Idade Média: feristes o meu coração com a tua palavra, então eu te amei. Ele vai dizer também: ó Logos eterno, por que não me convertestes antes? Eu não acredito que foi agora que o Senhor foi me mostrar tudo isso de maravilhoso. Eu creio que Deus ele está constrangindo pessoas aqui nessa noite. Eu creio que Deus ele está indo ao coração. Deus ele constrange, porque 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14, vai dizer assim, olha só, 2 Coríntios 5, 14. De qualquer forma, o amor de Cristo nos impulsiona. O termo original é nos constrange, porque cremos que Ele morreu por todos. Também cremos que todos morrerão. Ele morreu por todos, para que os que recebem sua nova vida não vivam mais para si, mesmos mais para Cristo, que morreu e ressuscitou por eles. O texto vai dizer de qualquer forma, o amor de Cristo nos constrange. Então você precisa ser constrangido. Eu preciso ser constrangido para que haja uma entrega total. Porque enquanto nós não sermos aferido, constrangido, tocado no íntimo, pelo amor de Jesus Cristo, nós não seremos capazes de nos entregar totalmente. Você está entendendo? Nós precisamos ser feridos na alma. Feridos por Deus. Porque senão o sentimento de obrigação, ele vai continuar na nossa vida. Eu tenho que ir para a igreja para mim não ir para o inferno. Eu tenho que ir para a igreja porque é melhor do que ir para uma balada. Eu tenho que ir para a igreja porque falaram que é lá que eu tenho que estar. Lá tem pessoas que têm índole. Se torna uma obrigação, se torna um peso. O sentimento de obrigação, eu quero dizer que ele não nos sustenta. Ele não vai sustentar você nessa caminhada. Você vai ser motivado por esses desejos, por essas deduções lógicas que você fez, mas logo você vai estar fraco, desanimado. A vida cristã, eu quero te dizer que ela tem que ser vivida na atmosfera do amor. E como é que eu amo? Quando a palavra me fere, quando eu olho para as Escrituras, quando eu contemplo o Cristo e tudo que Ele fez por mim, é aí que eu sou ferido pela palavra. Então é essa ferida que tem que abrir no nosso coração. É uma ferida da palavra. Como diz aquela canção, fere meu coração com uma ferida de fome por ti. Já ouviu? Fere meu coração com uma ferida de sede por ti. Essa ferida que nós precisamos nesse século 21. Não pela obrigação vir aos cultos. Não porque eu marquei a revista da Avon e eu tenho que ir lá pegar o que chegou. É porque tinha muita gente que falava assim, né? Eu só vou no culto porque eu marquei lá um negócio na revista e a irmã vai trazer, eu tenho que ir lá buscar. Misericórdia, irmão. Que o nosso compromisso, que o nosso coração, que a nossa devoção
ela seja vivida na atmosfera do amor por Cristo Jesus. E eu quero te dizer uma coisa: a menos que sejamos constrangidos pelo amor de Cristo, não seremos capazes de nos entregar a Ele. Só existe entrega total quando nós nos constrangemos, quando nós somos feridos por esse amor, por tudo que Ele fez, pelo seu ato de misericórdia, de amor naquela cruz, pelo seu sangue derramado, por todas as palavras de Jesus. E a gente sabe que nós não temos uma fé cega. E muitos não têm sido feridos, sabe por quê? Porque não têm conhecido tudo que Jesus fez, nunca se aproximou disso. É por isso que através da nossa razão também, a nossa fé, ela é elevada. Quando nós lemos, quando nós olhamos para a Bíblia, olhamos para as Escrituras. E se você comprar uma Bíblia que é uma Bíblia muito interessante, tem todas as palavras ou as falas de Jesus em vermelho. Quem já viu essa Bíblia aqui? É interessante que você vai ler tudo que Jesus falou e é incrível. Não que o resto não seja importante, mas você precisa carregar na sua mente, na sua memória, no seu coração, tudo que Ele fez. Sempre que perdermos o primeiro amor, entenda isso, tudo se tornará exterior, superficial e rotineiro na nossa vida. E eu quero te dizer que a obrigação não te sustenta. Você precisa ser ferido pela palavra, você precisa ser ferido pelo amor de Deus, você precisa ser constrangido, você precisa ser alcançado, você precisa ser tratado. Eu preciso a cada dia mais. Então nós precisamos ser constrangidos e assim iremos com certeza nos entregar totalmente a Ele. Um outro ponto é que nós devemos também nos calar, devemos sossegar, devemos viver em paz. Confiança está ligado a isso. Se eu confio, eu não me preocupo. Se eu confio, eu não me desespero. E tem muito crente vivendo desesperado. Tem muita gente vivendo com falta de confiança, agoniado, inquieto. Salmo 131 vai dizer o seguinte: Senhor, meu coração não é orgulhoso, meus olhos não são arrogantes. Não me envolvo com questões grandiosas ou maravilhosas demais para mim, minha compreensão. Verso 2, olha só o que o salmista vai dizer. Pelo contrário, acalmei e aquietei a minha alma, como criança desmamada que não chora mais pelo leite da mãe. Sim, minha alma dentro de mim é como uma criança desmamada. Eu quero te dizer que isso só é possível. Calar-se, sossegar, confiar, não desesperar, quando nós atingimos a maturidade espiritual na nossa vida. E eu quero te dizer que mesmo o homem mais humilde, ou o homem mais pobre, mais iletrado que existe, ele tem o coração soberbo. Isso é da natureza humana. O homem mais pobre, o homem mais iletrado, ele tem o coração soberbo. Isso não adianta. Mas eu quero te dizer que Davi, ele vai escrever que o coração dele parou de ser orgulhoso, parou de ser arrogante, e ele parou de se envolver com coisas grandiosas, sendo que é isso que o ser humano almeja. Mas você sabe quando e somente que ele conseguiu ser ou se tornar esse homem? Quando ele, no versículo de número 2, escreve o seguinte: eu acalmei e aquietei a minha alma. Em outras palavras, Davi está dizendo: eu estou confiante. Eu confio naquilo que o Senhor pode fazer. Eu durmo tranquilo, Davi está dizendo. Eu caminho na rua em paz.
Eu vivo a cada dia confiante. E tudo que Deus quer é que você confie nele. Porque Ele está dizendo que Ele não te abandonou. Ele está dizendo que Ele cuida de você. E você precisa simplesmente entender que o cuidado também significa, muitas das vezes, um tempo sem resposta. O cuidado também, muitas das vezes, significa um tempo de deserto. Porque é exatamente nos desertos, no lugar de silêncio, aonde nós ouvimos mais, com frequência, a voz de Deus. Então eu quero que você seja perceptível a tudo que Deus está fazendo. Confie nele. Entregue a Ele. Se achegue até Ele. Porque Ele está fazendo o tudo na sua vida. E só quem crê, levante sua mão e receba essa palavra. Só quem crê, glorifique o nome do Senhor. Confie no Senhor. Confie no Senhor. Ele zela pela sua história. Ele zela pelas suas promessas. Nós precisamos nos amadurecer, porque o texto está dizendo, o salmista está dizendo, no versículo de número 2, sim, a minha alma dentro de mim é como uma criança desmamada. E a gente sabe que uma criança que ainda não foi desmamada, quando ela fica no colo da mãe, ela fica inquieta, ela fica insegura. Porque o peito acalma essa criança. O peito, o leite da mãe acalma, traz calmaria para essa criança. Mas Davi vai dizer que como uma criança desmamada, ou seja, como uma criança que já não vive mais inquieto, que já não vive mais desesperado, agora ele vive confiando em Deus. A palavra de Deus vai dizer, olhe os pássaros, eles não plantam, não trabalham, não colhem, não faz nenhum esforço. E eu, Deus dizendo, sustento tudo e todos. É por isso que você precisa confiar mais. Ele não vai deixar faltar o pão na sua vida. Ele não vai deixar faltar o recurso na sua vida. Ele não vai deixar faltar a empresa na sua vida. Ele não vai deixar faltar os negócios na sua vida. Ele não vai deixar faltar a família reunida. Ele não vai deixar faltar as vitórias, as conquistas. Aleluia, Ele tem o melhor para você. Aleluia, mas você precisa crer. Você precisa acreditar, você precisa confiar. Você precisa viver como uma criança que já foi desmamada, que já entende. Não vive inquieto, porque a nossa inquietude nos leva a fazer coisas que não estão no plano de Deus. O nosso desespero nos leva a fazer coisas que está fora daquilo que Deus determinou para nós. E quando eu prego aqui, eu falo primeiramente para mim também, que muitas das vezes estamos sujeitos a isso. Nós precisamos amadurecer, precisamos sair do leite e precisamos entender que Deus, Ele é quem nos sustenta. E quando nós entendemos isso, eu já estou caminhando para o final, o resultado é viver uma vida de espera sem sofrer, uma vida de trajeto único, peculiar, porque muitas pessoas não vão conseguir viver que nem a gente estamos vivendo, que nem nós estamos vivendo, e nós seremos os diferentes, sorrindo em meio às provações, em meio às dificuldades, mas mantendo a nossa confiança ativa em Deus. É por isso que muitas das vezes as pessoas, ela tem que olhar para você e apesar da dificuldade, da provação, ela tem que ver que você é uma pessoa confiante, feliz, realizada em todos os aspectos. Que você possa transparecer isso. Salmo 131, 3 vai dizer, ó Israel, põe a sua esperança no Senhor, agora e para sempre. A gente sabe que a espera, mediante isso tudo, nos causa dor. E toda espera causa dor. Toda espera causa dor.
Você pode ser o camarada mais sossegado que for, mas você tem um limite de espera. Daqui a pouco você se estressa, se estoura. Você vai lá, chuta o balde, chuta o pau da barraca. Você se estressa, porque todo desespero, toda espera, melhor dizendo, nos causa dor. Mas eu quero te dizer que quando nós esperamos em Deus, com confiança, nós ficamos tranquilos. Deixamos toda a inquietude e ficamos tranquilos. Leva-nos às águas tranquilas. E é por isso que a gente vai ver que a promessa foi feita pelo próprio Jesus em João 14, capítulo de número 1 em diante. Onde o próprio Jesus, após ter passado 3 anos aqui, ter morrido, ter aparecido aos discípulos, o texto vai dizer que ele fala o seguinte: não deixe que o seu coração fique aflito. Creia em Deus, creia também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito. Vou preparar o lugar para vocês e quando tudo estiver pronto, virei buscá-los para que estejam sempre comigo, onde eu estiver. Você acabou de assistir um vídeo e eu já quero que você compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, ative as notificações para quando nós postarmos novos vídeos aqui no nosso canal, o YouTube ele possa te notificar. Que Deus abençoe sua vida, obrigado por assistir esse vídeo, até a próxima, que Deus te abençoe, um forte abraço, valeu!